Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estou aqui de novo para mais um tópico do nosso conhecimento geral. Hoje, História da Educação, parte 2. Lembra da parte 1? Participação especial do professor Edenilson? Pois é, hoje nós estamos com a História da Educação no Brasil, parte 2. A segunda parte, que é a parte exatamente que vai falar sobre as propostas da Escola Nova. Então aqui nós já estamos, tá? Na década de 30, e nós vamos falar da Escola Nova. Então aqui, as propostas da Escola Nova ganham força, mas não chegam às salas de aula, tá? Ganham forças as propostas, mas em função da tradição da nossa educação, você percebe hoje, por exemplo, que as propostas feitas na 9394/96 não entraram em vigor totalmente. Por quê? Porque há uma certa resistência dos professores que têm na sua mente ainda uma educação tradicional que eles acreditam, as pessoas acreditam que é boa ou foi boa e continua sendo boa. Então, tem essa resistência. Aqui também não foi diferente. Então, a defesa da educação pública, gratuita e laica. Se você não sabe o que é laico, sem a interferência da igreja, sem interferência religiosa. Ganhou força no país em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, da Educação Nova. Tá? Manifesto dos Pioneiros que foi encabeçado por Lourenço Filho e principalmente o nome mais indicado, o nome mais colocado da Escola Nova, aquele que encabeçou, aquele que é o nome mais cogitado, que as pessoas falam mais, Anísio Teixeira. Então, ponha na sua cabeça. Escola Nova, Anísio Teixeira. Tá? Combatiam a escola restrita à elite e ligada à religião. Então, eles eram contra o ensino religioso nas escolas, e eles tinham uma perspectiva nova. Por exemplo, se você não sabe, a escola tradicional ela tinha um foco no aluno. Tá? Então, é aquele modelo, monta aí na sua cabeça, aquele modelo dos alunos todos um atrás do outro. O aluno era passivo, ou seja, ele não tinha voz, ele só falava quando o professor permitia, ele não tinha o direito de expressar a sua opinião quando quisesse, só quando o professor permitia. Tá? Então, esse estilo de escola é chamado Escola Nova, centralizada no professor. Figura principal, escola nova não, desculpa, escola tradicional. Figura principal da escola tradicional é o professor. Então, há um livro, se você se interessar, o livro se chama A Vida na Escola e a Escola da Vida. Esse é um livro baseado exatamente na ruptura da escola tradicional para a escola nova, para um modelo de escola mais contemporâneo. O que acontece? Na escola tradicional, o professor fala, o aluno absorve o que ele fala, depois ele vai fazer uma prova para mostrar se ele entendeu aquilo que o professor falou. Correto? Então nós temos, isso sim, a escola tradicional. Agora, na escola nova, há uma ruptura disso. O aluno tem voz. A centralidade da educação recai sobre o aluno. Se na escola tradicional a figura central é o professor, na escola nova a figura central é o aluno. Tá? Então era na escola nova que você começa a ter a perspectiva do aluno mostrar o que sabe. Através do quê? Através das feiras culturais, através das feiras de ciência, você utiliza aparelhos de audiovisual, enfim, você começa a dar voz ao aluno, embora o professor ainda seja o detentor do conhecimento e aquele que vai direcionar os trabalhos. Porém, a figura central, desta vez na escola nova, é o aluno. Tá ok? Então, vamos lá. Os anseios da escola nova se justificavam. Afinal, em 1920, o analfabetismo atingia 80%. Em 1920, 80% das pessoas eram analfabetas. Tá? O principal mérito do manifesto foi trazer à tona o Manifesto dos Pioneiros, encabeçado por Anísio Teixeira. Essa palavra vai cair muito em algum lugar da sua prova. E você precisa saber que ele faz parte desta concepção de educação. Trazer à tona um debate sobre a escola para toda a população. Então, das questões da escola nova
era a escola para todos, a escola aberta para todo mundo, a escola para todas as pessoas, tá? Em 30 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, ocupado por Francisco Campos. Veja que campos nós temos vários, né? E nós temos esse nome Campos várias vezes no governo do Brasil, não estou falando regionalizado não, tá? Embora influenciado pelo manifesto, o novo ministro era católico e antiliberal, tá? Assim, colaborou para o retorno do ensino religioso ao currículo. Então vejam bem, nós temos uma proposta de ensino, uma proposta que estava tomando conta do mundo, uma proposta que vem no bojo já desse modelo de Estado, né? O modelo de Estado que nós tínhamos desde a caída do feudalismo, início do capitalismo. Então, o Estado moderno ele teria que ser dessa forma, que era o Estado laico, sem influência religiosa. Porém, esse cidadão Francisco Campos, ele era católico e era antiliberal, ou seja, ele tinha uma ideia muito retrógrada, tá? Por quê? Porque o que estava em voga na época ali, em função do capitalismo, era o liberalismo, tá? O liberalismo que pregava essa perspectiva das fábricas, das pessoas virem para a cidade, era uma questão mais, e obviamente de um Estado laico, sem influência religiosa. Esse cara que foi o ministro, ele andava na contramão disso. Conclusão, barrou um monte de perspectivas que poderiam ser avanços naquela época em relação à escola nova, ele não quis. Basicamente, continuou do mesmo jeito. Além da presença da escola pública, a religião exercia influência no ensino privado, pois as igrejas, principalmente a católica, eram proprietárias de muitas instituições e recebiam subvenção do governo, tá? Como acontece ainda hoje, não só para as igrejas, para as escolas católicas, mas para outras escolas também, tá? Então, se o direito é para as católicas, os outros também queriam e conseguiram. Então, assim, se você for ver em vários lugares, você tem universidades católicas, por exemplo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós temos a Universidade Católica Dom Bosco, né? Se você vai ver a PUC é a Universidade de Pontifícia Universidade Católica, nós temos em vários lugares. E assim por diante, cada lugar, além das escolas secundaristas, né? As escolas de ensino médio, fundamental, que são católicas, em vários lugares você tem, certo? E você tem a missão dos salesianos, você tem a missão das Irmãzinhas Azuis, né? Que são vários lugares você tem essas instituições católicas de religião. Agora, se existe a católica, nos dias de hoje também existem as que não são católicas, tá certo? As evangélicas, existem muitas escolas evangélicas. E todas elas, de um lado ou de outro, são escolas que mantêm um padrão de qualidade, pelo menos, tá? Não estou dizendo todas, mas a grande maioria mantém um padrão bom de qualidade, correto? E hoje, mais do que nunca, o Estado é laico, para você ver. Então, eu posso ter uma igreja e essa igreja pode ter uma escola? Sim. Por que não? Tá? O que ela não pode é obrigar o aluno a, por exemplo, na escola católica, assistir à missa. Não, o aluno não é obrigado. Se ele não quiser, tá? Mas, obviamente, que se a escola é daquela determinada religião, ela vai puxar a sardinha, digamos assim, para aquela religião. Isso não tenha dúvida, tá? Os escolanovistas eram contra isso, contra a influência da igreja. Por quê? Porque eles tinham uma perspectiva liberal. E os dois grupos protagonizaram intensos debates. O governo tendia ora para um lado, ora para o outro. E a Constituição de 1934 é um exemplo disso. O que dizia a Constituição? Ela contrariou o princípio da escola laica. Veja, a sociedade toda em função do liberalismo, a própria sociedade brasileira caminhando na estrada do liberalismo, aí vem a Constituição e, pum, vai contra essa perspectiva. Ela define que se o ensino fosse ministrado segundo a orientação religiosa. Ora, se a questão é laica, como é que você pode orientar na Constituição que o ensino fosse religioso, tá? Mas definiu que a educação era direito de todos. Ora, olha a contradição. Se eu digo que a educação é direito de todos, mas eu coloco que o ensino deve ser ministrado segundo a orientação religiosa,
o direito não é de todos, porque nem todo mundo é desta ou daquela instituição religiosa. E é óbvio, isso acontece nas escolas hoje. Se você tem uma determinada religião, você encaminha, você puxa essa perspectiva da religião para a sua escola. Tá? Então, se você é cristão, toda a perspectiva da sua escola será cristão. E se a maioria é cristã, agora, se tem um que não é cristão, ele vai estar sendo contrariado, não vai estar atendendo aos direitos, a escola não vai ser para ele. Olha, se o cara é da Umbanda e a escola é cristã, e principalmente cristã, de uma denominação que é um pouco mais radical do cristianismo, né? Que a gente sabe que se o cara for de uma religião da Umbanda, bom, enfim, religião afro, o que vai acontecer? Muitas das igrejas taxam as religiões afro como se fosse do demônio, do inferno, não sei, inclusive colocam lá os rituais, né, contrariando a Constituição, coloca lá os rituais como se fosse um ritual do demônio, o próprio demônio falando lá, tá? Coloca, inclusive, as entidades como se fossem entidades demoníacas, tá certo? E aí o que acontece? Você fere a Constituição. Então, isso aqui é uma contradição. Você pode colocar isso dentro da perspectiva da sua redação, por exemplo, essas questões, tá? Vejam, quando nós falamos sobre isso aqui, meu caro, nós temos que não integralizar dados pequenos, nós temos que pegar a ideia que era a Escola Nova. A Escola Nova era um manifesto, um movimento da história da educação que surgiu em função do liberalismo, em função da sociedade que naquele momento que estava caminhando para um determinado fim. E não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial, tá? Então você tem vários nomes da educação que surgiram na Escola Nova, tá? Surgiram com influência da Escola Nova, o Piaget, o Vygotsky, Maria Montessori, o próprio Paulo Freire tem essa influência, tá? Além da Anísio Teixeira no Brasil, claro, e você tem fora do Brasil, outras pessoas, já falei aí, o Piaget, Maria Montessori, esse pessoal todo, ou eles são oriundos da Escola Nova, ou eles têm influência da Escola Nova, tá? Bom, para atender esse anseio, as leis orgânicas do ensino foram promulgadas a partir de 1942. O ginásio, equivalente ao segundo ciclo do ensino fundamental de hoje, segundo ciclo, passou a ter 4 anos, e o colegial atual, o ensino médio, 3. Então, era aquele modelo, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tá? Beleza? Então, esse modelo de ensino que nós tínhamos até pouco tempo atrás, seriado, com 4 anos do fundamental e 3 anos do médio, surgiu lá em 1942, tá? Veja que nós estamos ainda no Estado Novo. Getúlio Vargas, temos que lembrar disso aí. Getúlio Vargas, ele pega um Estado que está no caminho do liberalismo. As pessoas estão saindo do campo para ir para a cidade, para trabalhar nas fábricas, começam a surgir as indústrias aqui no Brasil, tá? Então, você veja que nós temos que ter um tipo de ensino voltado para esse caminho, tá? Mas como nós vimos aqui, o Brasil, como sempre, na contramão da coisa em função de aspectos religiosos, tá? Ó, foi criado o curso supletivo de 2 anos para a população adulta, supletivo para pegar aquela população. Lembre que lá no início nós tínhamos o quê? 80% de pessoas analfabetas no Brasil. 80% é muita coisa, né? Se hoje nós falamos aí de uma taxa de 12 a 14% de pessoas analfabetas, né? Nós estamos falando de 80% em 1930, na década de 30, na década de 40, é muita coisa, tá? A rede pública foi organizada em escolas com 1, 2 a 4 e 5 ou mais classes, além da escola supletiva. Por quê? Presta atenção. Vem gente do campo para a cidade, correto? Gente do campo para a cidade. Essas pessoas ou são analfabetas ou semi-analfabetas, precisam de uma escola, e essas pessoas têm filho. Aliás, muitos filhos, tá? Muito filho. Você que é aí, ó, uma pessoa que, para lembrar dos avós, tá aí? Lembra dos seus avós. Tem muita gente, muitos avós, a própria mãe, minha mãe teve 8 filhos, tá? Eu sou o caçula de 8 filhos.
Então, a minha bisavó teve 9 filhos. E tem gente, por aí vai, tem gente que tem pouco, tem gente que tem 14, chega até 21 filhos. Para uma pessoa ter 21 filhos, é filho, o cara não sabe o nome de todos os filhos, sem certeza. Tá? É muito filho. Vamos lá. Então, a linha do tempo, ó. 32, Manifesto dos Pioneiros da Educação, principal nome, Anísio Teixeira. Defende a educação gratuita e laica. Laico, sem o auxílio da religião, sem a perspectiva da religião. 37, inspirado pelo totalitarismo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá